Boa noite, pessoal. Luz da mente, paz no coração. Energias positivas, saravá fraterno a todos. Vamos começar com o que estamos aqui por hoje, né? E aí, se chegar mais gente, não tem problema. Bem-vindo aos novos aí, né? Então, como é que é o nome do senhor? Valdir. Valdir? Olha o nome do pai. Estou com Naíra. Estou com Naíra, tá? Hoje o nosso encontro interno das quartas-feiras vai ser sobre física quântica. Tá? Vou deixar aqui um pouquinho. Tá? Chegar alguém aí, pode deixar assim? Tá tranquilo? Não, é legal? Então tá. Hoje vai ser física quântica. Voltando a repetir, não é um estudo de física, tá? É física quântica, aliás, é um estudo de ciência aliada à espiritualidade. Porque a gente buscou nos conceitos da física quântica algo realmente essencial para a gente entender do que ocorre conosco em relação à espiritualidade. Então é muito importante ter isso. E a questão do famoso pilar, um dos 4 pilares do conhecimento humano, que é ciência. Então a gente não adianta só entender de religião, entender de arte ou de filosofia. Não adianta só filosofar. Tem que ter a ciência junto, senão fica capenga, né? Isso a gente vai falar muitas vezes sobre isso tudo, tá? Vamos lá. Física quântica. Hoje é o nosso 4º encontro. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Cadê física quântica? 1, 2, 3. 4º encontro, tá, de física quântica. Para os novos, aí eu peço para vocês não se apavorarem, porque o estudo de quarta-feira ele é mais iniciático, ele é mais complexo, tá? E porque esse é realmente o nosso objetivo. O sábado a gente só faz estudo de Umbanda, já uma Umbanda esotérica, uma Umbanda mais aprofundada, e hoje, nas quartas-feiras, a gente não fala de Umbanda, fala de física, taoísmo, assuntos bem complexos, bem mais profundos. Tá? Depois a gente explica direitinho o porquê disso tudo, tá? Dentro das nossas fontes de estudo, né? Não é nosso hexagrama de conhecimento. Tudo é para criar uma mente mais universalista, que é o objetivo da casa. Tá? Criar uma mente universalista. Não holista, universalista. Tá? Física quântica. Hoje nós vamos falar sobre salto quântico e movimento. Então nós temos aqui modelo atômico. Vamos ver o movimento descontínuo. Vamos falar sobre salto quântico. Muita gente fala em quântica hoje em dia. Não sei se vocês já notaram. O que tem de esotérico falando em quântica... mas eu pergunto para vocês, eles sabem o que é física quântica? Eles sabem do que eles estão falando? Quando você menciona o termo quântico, não sei o que quântico, salto quântico, apometria quântica, mandalas quânticas, eles sabem o que eles estão falando? Complexo. Então hoje nós vamos ver o que é o tal do salto quântico. Vamos falar um pouco sobre velocidade da luz. E vamos encerrar com contração e dilatação do tempo. Tá? Antes da gente iniciar, eu quero mencionar para vocês o seguinte: modelo atômico. Tá? Física quântica é a física que estuda o átomo, os fenômenos atômicos do átomo. Tá? Ou seja, o nosso microcosmos. Para vocês entenderem aqui, que acho que a maioria já sabe, só para ilustrar melhor, a questão do átomo. Do átomo surgem os elementos químicos, ou seja, aqueles mais de 100 elementos da tabela paranoica. Aliás, periódica. Tá? É paranoica. Dos elementos químicos, na junção, formam-se as moléculas químicas. Das moléculas químicas, das nossas células, os... Depois vem os... coração, rim. Né? E depois vem o sistema... Quando eu falo em sistema respiratório, um monte de coisa. Vai desde a faringe, né, vai da traqueia, vai os brônquios, os bronquíolos, alvéolos, tem que ficar dentro do pulmão, ok? Agora, se eu falo em pulmão, eu estou falando de um órgão. Eu falo de um sistema respiratório, é todo um composto de órgãos que fazem parte daquele. Tá? Então, só para vocês entenderem o seguinte, o que é o átomo? O que a gente estuda aqui? Então, digamos assim, como dizem os cientistas, é o tijolo, são os tijolos da matéria. Tudo que é material, orgânico ou inorgânico, vivo ou morto, por exemplo, minério, pedra ou vegetal, animal, idioma, tudo é átomo. Tudo é átomo. Tá? Muito bem.
Vamos lá. Em 1911, Ernest Rutherford teorizou através de experimentos o seguinte. Olha só que interessante. Ele teorizou que no centro do átomo tem uma partícula chamada próton. Esse próton é de carga positiva. Estava concentrado no núcleo da esfera e numa região muito pequena. E na eletrosfera do átomo estavam os elétrons de carga negativa, distribuídos como uma nuvem ao redor do núcleo. Tá? E esses elétrons eles circulam ao redor do núcleo através de uma força chamada força centrípeta, que não deixa o elétron cair no núcleo. Isso é uma das teorias de Rutherford, tá? Que até então não se conhecia o átomo direito. Tá? Só foi uma teoria dele através de experimentos. Ou seja, esse elétron ele gira ao redor do núcleo. Se ele gira, não deixa o elétron escapar e não deixa o elétron cair no centro. Ou seja, o átomo, segundo essa teoria, ele é estável. Porque tem carga positiva e negativa e o elétron gira. Ou seja, foi batizado como modelo de planetas. O que é o nosso planeta em relação ao Sol? O que ele faz? Ele gira. É interessante. Né? O macro imitando a lei das correspondências que a ciência comprovou até então, de Hermes, que vem lá de não sei 3, 4 mil anos atrás. É da fonte que está ali. Está derramando tudo, está lagando. Está lagando tudo. Tá? Muito bem. Só que tem um detalhe, ó. Sobrando um espaço muito grande no diâmetro da esfera toda. Isso foi uma comprovação. Isso aqui é um espaço que, segundo esse modelo de Ernest Rutherford, digamos que a parte maior do átomo é o espaço, onde não tem nada. E a coisa começa a pegar preço. Como é que é? O núcleo, o próton fica lá no núcleo, o elétron circulando, ok? Girando. Essa linha azul aqui representa a órbita do elétron, tá? O elétron, esses pontinhos vermelho aqui, ó, e a flechinha que ele está girando, ok? E aqui, ó, digamos que a parte maior do átomo é o espaço. Não tem nada. Tá? Muito bem. Aí vem um cara chamado Niels Bohr, e aqui a coisa começa a pegar preço, em 1913, e teorizou o seguinte. Mas antes disso, a questão do átomo do hidrogênio. Mas antes disso, nós vamos fazer um rápido retrospecto. Movimento descontínuo. Max Planck, em 1900, descobriu o quê? Vamos ver se vocês se lembram, aqueles que participaram. As cores do espectro visível, que é o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o índico, o violeta, que representam as cores do arco-íris, né? Essas cores, elas não apareceram em seu experimento desse cara em 1900, Max Planck, não sei se vocês vão se lembrar desse estudo, de uma forma contínua. Por exemplo, ele mediu essas cores e qual era a ideia lá atrás? Que a cor é uma energia eletromagnética, tudo bem. Mas como é que elas se manifestaram? Como é que ela, fisicamente, como é que isso acontecia na natureza? Então se teorizava o seguinte, que é o vermelho, depois passa para o laranja, de maneira contínua. Só que isso não acontecia. O que aconteceu, segundo o experimento de Max Planck, é que as cores, elas mudavam, elas pulavam de uma cor para outra, elas alteravam o seu pigmento em pulsos. Em pulsos. O vermelho recebia uma determinada energia, o vermelho pulava pro laranja. Do laranja pro... Mas ele ganhava, essa cor ela tinha que ganhar uma determinada energia para saltar. Saltar. Então ele viu que as cores elas se manifestavam em forma de pulsos. E não uma forma contínua. Uma forma descontínua. Por isso que veio descontínua. Ou seja, a cada ganho de energia, a luz emite pacotes definidos. Pacote
A palavra em latim para pacote é quanta. Tá? Quanta. Ou seja, quantum é o sinônimo, é 1. Quanta é 2. Então, 1 quantum, 2, 3, 4. Aí veio a física quântica, a física das quantidades definidas de energia. A natureza se manifesta assim. Física significa natural, natureza. Tudo se estuda da natureza. Então a energia, ela se manifesta assim. Só que para pular de uma energia para outra, do vermelho para o laranja, ele tem que ganhar uma determinada quantidade de energia, uma determinada quantidade de elétrons, para poder saltar para o laranja. E assim vai. Quando perde, bom, vai sempre em pacotes. Sempre em pulos, saltos. Isso é fundamental a gente estudar isso aqui. Senão tu não entende o que é física quântica. Vai falar em quântica, os caras nem sabem fora, o que é isso aqui. Vai falar em movimentos contínuos. Max Planck, Rutherford, Niels Bohr. Sabe mal e porcamente quem foi um tal de Albert Einstein. Isso todo mundo sabe, mas o que ele fez também não se sabe. Ouviu falar? Hã? Tá? A luz, energia eletromagnética, se apresenta de forma descontínua ou quantizada. A luz tem uma característica partícula-onda que a gente já estudou lá. Tá? Essa luz aqui, ora, num determinado experimento, eu estou fazendo só um retrospecto. Ora, ela se apresentava como uma partícula, um objeto rígido, e ora, ela se apresentava de uma maneira ondulatória. Por isso, partícula-onda é um fenômeno que acontece no elétron. É um fenômeno que acontece no elétron. Por quê? Físico até hoje ninguém sabe. É uma característica da natureza. A energia eletromagnética, a luz, o elétron, ele se manifesta ora como uma bolinha de bilhar rígida e ora como... Mas para eu ter certeza de que ele está se manifestando como partícula e como onda, ou onda, o que eu preciso fazer? Ouvir. Opa, vou entrando. Eu preciso observar. Aí vem aquela coisa assim, a física a partir dessas descobertas, ela se modificou daquela física lá atrás do Isaac Newton, que era uma física clássica, a física das medições, para uma física sem medições, uma física, digamos assim, de probabilidade. Tu não sabe como ela se manifesta. Se você medir isso aqui hoje, esse elétron pode estar se manifestando como uma partícula. Amanhã, a mesma cor, ele pode estar como uma... Paremos por aqui, tá? Outros experimentos que pode fazer, tu pega uma luz branca, passa por um prisma, tá? Ou gotículas d'água, aí vem a questão do arco-íris, e você vê que essa luz branca, ela se desdobra, ela difrata em 7 cores visíveis, que são as 7 cores do arco-íris. Porque abaixo do vermelho tem o infravermelho, que você não enxerga, né? Tem as ondas, tem o raio-x, aliás, as ondas de rádio, você também não enxerga, que está abaixo do vermelho. Acima do violeta é o ultra, aí tem o raio-x e o último que é o nocivo, que é uma desgraça, que é o raio gama. E aí vem a radiação. Tá? Está acima do violeta. Essas são cores não visíveis. As visíveis são só essas 7 aqui. Então vê que a luz do sol, quando está para chover e você vê o arco-íris, você está vendo a luz do sol desdobrada. Mas em 7 cores, que são as 7 cores das luzes visíveis, e tem outras também. E tem o pior é o do sol ultravioleta, né? Para nós, né? Mas tem o pior ainda, que é o raio-x e o ultravioleta. Tá? Muito bem. Aí vem uma seguinte pergunta, de Niels Bohr. Agora entra o Niels Bohr. Como a luz emite pacotes definidos de energia? Como é que a luz emite isso aqui? Ela se apresenta como partícula e ora como onda. Mas como é que ela faz esse negócio aqui? Como é que o elétron, lá no átomo, você sabe que luz, o que é luz?
Na verdade, é a manifestação do elétron. Luz é a manifestação do elétron. Tá? Aqui dentro, no núcleo, é outra história. O núcleo é a massa do átomo. Aqui é a eletrosfera do átomo, é o volume do átomo. O elétron, ou seja, a luz, que até então, nessa época, se entendia que o elétron, ele era a própria luz. Lógico. Então eu estou vendo luz, eu consigo enxergar luz, não, eu estou vendo a manifestação do elétron. Né? O átomo está em toda parte. Um oxigênio, o elemento químico oxigênio que eu não enxergo. O que é esse elemento químico? Átomo. Oxigênio é átomo. E eu não enxergo, mas ele é átomo. Ok? Então o que acontece? Aquela luminosidade, aqueles brilhos, é átomo. Na verdade, o elétron. Tá? Olha só que louco. Aqui a coisa começa a ficar complicada. Aí o Niels Bohr perguntou lá para esses caras, esses físicos todos aqui, o Rutherford que fez esse... Tá bem. Que formulou esse modelo atômico. Tá? Lá atrás tinha todo esse movimento descontínuo de Max Planck, a questão da luz, que é emitida em pacotes definidos de energia. Aí vem a física quântica. Esse aqui é considerado o pai da física quântica. Tá? Em 1900, Max Planck. Tá? Mas o Niels Bohr perguntou como que isso acontece no átomo. Que até então, luz era sinônimo de elétron. Niels Bohr provou que não. Ele fez um experimento lá, que eu não vou falar aqui, porque senão fica muito complexo e muito longo, eu tenho que falar outras coisas, que foi o seguinte. Em primeiro lugar, uma das teorias de Niels Bohr. Olha só que interessante. Aqui nós temos o modelo atômico, ok? Nós temos aqui o núcleo do átomo, que é composto de prótons e nêutrons. E aqui está a eletrosfera em duas órbitas definidas, que é o elétron. Tá? E aqui, ora ele é uma partícula, vocês estão vendo o pontinho ali, e ora ele é uma onda. Tá? Aqui, por exemplo, eu peguei ele pegou o átomo de hidrogênio, aqui como exemplo. O átomo de hidrogênio é o átomo mais simples da tabela periódica. Ele tem só um elétron e só um próton. Aqui eu botei dois só para facilitar. Aqui seria já o átomo de hélio. O hélio é 2 elétrons. Tá? Muito bem. Niels Bohr postulou o seguinte. Ele postulou acho que 4 ou 5 leis lá, tá? Mas eu só coloquei duas aqui para resumir e ficar mais fácil. A primeira é o seguinte, olha só que interessante. O elétron, ele vibra, ora como uma partícula e ora como uma onda. Ao redor do... Então, fechou com... Em 1911, com esse cara aqui. Veja bem, Niels Bohr foi em 1911 e nós tínhamos esse modelo atômico aqui. Tá? Muito bem. Só que parou por aqui, não explicou mais nada. Ele não explicou como isso acontece. Aí Niels Bohr foi a fundo. Ele explicou o seguinte. O elétron ele vibra, ora com uma onda, com uma partícula. Porém, não irradia energia eletromagnética, ou seja, luz. Ele não irradia. Ele vibra. Sólido, mas ele não irradia energia eletromagnética ou luz. Isso já deu um pepino desgraçado na cabeça dos outros. E até então é elétron. Segundo postulado. O elétron, quando emite pacotes definidos de energia eletromagnética, ele salta de um nível orbital a outro nível instantaneamente e sem previsão de local. O que acontece? Quando esse elétron aqui ele ganha energia, ele salta de um nível da órbita do núcleo para um outro nível. E quando ele realiza esse salto, ele emite uma energia eletromagnética, que foi batizada por Einstein de fóton. Então, o elétron ele vibra, mas ele não emite luz. Quem emite luz é o próprio elétron quando ele ganha ou ele perde energia. Estão entendendo? E quando ele perde energia, ele não fica nessa órbita no núcleo atômico. Ele salta para um outro nível
Então ele faz assim, ó, ele salta. E aí vem o chamado salto quântico. Isso acontece na física, nenhum cientista sabe por quê. Ninguém conseguiu derrubar o postulado de Niels Bohr, que na época foi chamado de louco. Einstein não aceitava isso aqui. Einstein não gostava da física quântica, porque Einstein é um astrofísico, né? O dele era o universo, teoria da relatividade. Isso aqui para ele é muito louco. Tá? Então, quando o elétron perde energia, ele emite fóton. Só que esse elétron aqui não vira em nada. Ele salta para uma outra órbita. Que você sabe, né? Que está o núcleo atômico, o elétron fica... Que até então esse modelo aqui estava tranquilo, só não explicava como, né? Então esse modelo aqui, o elétron não emitia luz. O elétron não emite luz, ele só vibra. Ele vibra, ele se movimenta ao redor do núcleo. Ok? Muito bem. Podemos continuar, gente? Já já vocês vão entender o porquê, tá? Por que eu estou mostrando tudo isso. E volto a repetir, não é uma aula de física. A gente só procura pegar esse conhecimento para engajar com outras coisas. Na verdade, aliar com a espiritualidade. Tá? Ok aqui? Só que tem um detalhe. Niels Bohr disse o seguinte, ele salta para um outro nível. Aqui tem outro pepino. Instantaneamente e sem previsão de... Porque aqui eu desenhei o elétron aqui em cima, né? E só que ele pode aparecer aqui, aqui, o que mais? Aqui, ele pode aparecer em qualquer local de uma outra órbita, não na mesma. E se ele perde energia, ele faz assim, ó, ele salta instantaneamente e sem local definido. Isso acontece com o nosso átomo, com o nosso corpo físico, que antes de ser corpo, antes de ser célula, ele é átomo. Só que antes de ser madeira, tudo é átomo. Quando ele ganha energia, quando ele perde energia. Isso. Na verdade, quando ele ganha, ele se aproxima do núcleo, se aproxima da massa. Quando ele perde, por isso que a massa vai diminuindo. Pega uma barra de ferro e esquenta ela vai ficando azul, ela vai ficando vermelha, depois vai ficando azul, brilha no escuro. Vai continuar esquentando, o que acontece com essa barra? Ela vai derretendo. Então, os átomos que compõem essa barra de ferro, elas estão perdendo energia por causa do calor. E por que ela perde energia? Porque os elétrons do calor estão sendo agregados ao elétron da barra de ferro. Então ele ganha mais elétron. Ganhando mais elétron, ele perde energia. Pela caloria. Então ele vai... Por isso que o átomo que compõe, ele vai... Claro, ela vai subindo e o núcleo, que é a massa, ele vai... Isso aqui é só o volume, né? O elétron só representa o volume. A massa mesmo está aqui dentro. Tá? Muito bem, que é o núcleo, né? Que é o prótons e nêutrons. O próton e nêutron formam a massa do átomo. O elétron é a eletrocélula. Por isso que o elétron ele é muito, muito, muito menor do que o próton. A massa do elétron, a massa desse pontinho, ele é muito, muito, muito menor do que a massa do próton e a massa do nêutron. Tá? Mas vamos continuar. Entenderam aqui? Isso é um salto quântico. Só que Einstein ficou pior ainda para Einstein. Não, Einstein está louco. Diz a história que nos congressos de física, o pessoal do Einstein e o pessoal do Niels Bohr quebraram o maior pau. Porque um via, o Einstein de manhã dava um problema de física, mandava o Niels Bohr para casa, o Niels Bohr passava a noite inteira com a equipe dele, no outro dia ia lá e solucionava. Tudo a partir dessa descoberta de Niels Bohr. Só que uma coisa, nessa época não existia experimento. Isso aqui é só teoria. Olha a cabeça desses caras. Mais tarde, eu mostrei e falei aqui para vocês, não foi, acho que a última aula de física quântica, fizeram lá um teste e comprovaram que o Bohr tinha razão. Tá? Vamos continuar.
Quando eu falo para vocês que é instantaneamente e sem previsão de localidade, instantaneamente, ou seja, eu pego esse elétron aqui e digo que ele é A. Pego esse elétron e digo que ele é P. Entre os dois há um espaço vazio. Se eu digo para vocês que ele... Eu digo não, que se o Niels Bohr disse para nós que esse elétron, quando ele perde energia, ele salta de uma outra órbita instantaneamente, ele está dizendo que isso ocorreu num tempo, numa velocidade, e não atravessou o espaço. Se eu digo que é instantâneo, que tempo é? Que velocidade? Ou seja, tempo zero, velocidade infinita, atravessando o espaço, representa o quê? Um ΔT igual a zero. Delta significa variação. Então, variação do tempo igual a... Ele perdeu energia ao elétron. Mudou de um nível para o outro. Num ΔT igual a... Aí o Einstein, não, só um pouquinho. Eu postulei lá atrás que não existe velocidade superior à velocidade da... Que é de quanto? O quê? Só um pouquinho, peraí. Hã? Só um pouquinho. Aí está diz o seguinte, a velocidade da luz é esse aqui, ó. Não pode ter barreira superior que isso aí. Tá louco? Não quero, aí meu irmão, não quero nem saber o que tu postulou, não quero nem... E assim funciona. Tá aí minha teoria, quebra agora. E claro, tinha modelos matemáticos muito complexos. Isso tudo foi explicado matematicamente, por fórmulas que não cabe aqui eu passar para vocês. E como eu falei, o Einstein fazia lá um problema e os Bohr estudavam a noite toda, no outro dia ia lá e matava o problema. Muito tempo mais tarde que se criou experimento em laboratório para comprovar quem tinha razão ou não. E o Niels Bohr ganhou a parada. Aqui? Não, lá na frente. 9.500. Não é nada disso. Vamos lá. Grandes. Ou seja, então o salto quântico é um movimento, resumindo aqui, é um movimento descontínuo que o átomo realiza, correto? Quando um elétron salta de um nível orbital que ele gira, a órbita gira em torno do núcleo, tá? A outro nível orbital, ele não, ou seja, não tem, é instantâneo. Quando ele pula para cá, quando o elétron pula para cá, eu digo para vocês que o tempo é zero, velocidade infinita, ou seja, nesse espaço aqui, nesse espaço, ele não aparece, não, ele não existe. Como é que ele aparece? Se ele aparecesse, para algo aparecer, ele tem que ter um tempo, tem que ter uma velocidade, só que não tem velocidade. Isso acontece com o nosso átomo, cara, isso é física. Ele não existe, ele não tem realidade. Isso que eu resumi, né? Isso que eu resumi. Não é super velocidade. Não existe velocidade. Bicho, velocidade. Velocidade. Zero. Não, aqui. Velocidade. Infinita. Tempo. Zero. Velocidade. Tempo zero. Se eu digo para você que é uma velocidade infinita, eu estou em repouso. Eu estou parado, eu não estou em repouso, qual é a minha velocidade agora? É zero. Então não é velocidade zero. Tempo zero. Velocidade? Mas não existe velocidade. Só que é impossível de se citar. Cláudio, foi testado no laboratório. Não, escuta. Estou falando sério. Escuta bem. Não existe tempo, não existe velocidade nesse fenômeno do salto quântico. Isso já foi testado no laboratório. Esquece. Não existe. O elétron, quando ele pula para cá, quando ele atravessa esse espaço, ele não existe. Tempo zero igual a velocidade infinita. Deixa assim. Deixam pensar. Porque não existe. Infinito, nesse caso, a palavra infinito significa que não existe, não tem realidade. Não tem realidade, não existe.
Não tem realidade, não existe. Ele não existe, simplesmente não existe. Quem é que pode aceitar essa ideia aí? Claro que Einstein não aceitou isso aqui na hora, mas vai derruba. Isso naquela época que era só teoria. É modelos matemáticos contra modelos matemáticos. Hoje que foi testado, Niels Bohr ganhou a parada. E agora? Até hoje esse postulado existe e ninguém consegue derrubar. E ninguém consegue explicar. É um fenômeno físico. O elétron não se... para se materializar. Simplesmente salta para outros quando ganha ou perde. Não é o que a Enterprise faz. Materializou o cara. Vou materializar o cara lá no outro lado. Tempo zero, velocidade infinita. Não é, mano? O elétron ele não se materializa. Ele instantaneamente. Tempo. Velocidade. Isso acontece. Aí agora nós vamos chegar onde eu queria. Tá? Pergunto para vocês. Baseado nisso e baseado no que eu expliquei para vocês, tudo que existe de material, do mundo material, vem do... E o átomo tem esse fenômeno. Ele acontece. Tá? Como um salto Nevermore. Zé Fini. Tá bom assim. Não tem nenhum físico até hoje. O cara não mostra. Ele tem, ou seja, esse elétron aqui, ele vibra, ora como uma partícula e ora como uma onda, porém ele não irradia. Para irradiar, ele tem que perder ou ganhar. Quando isso acontece, o que acontece com o elétron, com o fenômeno? Ele, numa velocidade, num tempo, ou ΔT igual a, ou seja, instantaneamente. E reaparecendo em qualquer região desta órbita. Ah, que interessante. Aí eu pergunto para vocês o seguinte. Eu faço essa pergunta. Pode falar. Ó. Isso não explica, não explica porque do núcleo natural, do reino natural, as frequências vibratórias do PET existiam. Mais tarde a gente vai falar bem disso. Aí a coisa começa a ficar... Aí eu pergunto para vocês o seguinte. Bom, só um pouquinho, deixa eu continuar. No reino natural. No reino natural, lógico. Fora o reino virginal. Por isso que o reino virginal não tem vibração. Ele não vibra. O elétron não vibra. Física, ela não... Pergunto para vocês então. Eu tô surdo. Alguém sabe me explicar? Eu tô aqui agora, esse corpo tá aqui, tá firme, não se desintegra. Independente do que acontece com os elétrons desse corpo biológico, não do meu espírito, o espírito não é feito de... Isso é uma coisa que tem que ficar bem claro. O espírito não tem nada a ver com a matéria. O espírito tem uma outra natureza. E para explicar, a gente tem que ir lá do reino virginal, que é um reino atemporal, adimensional, eternal, ou seja, eterno. Aí é outra história, é uma outra vibração. Tá? Mas esse corpo biológico não se desintegra. Ele perde vitalidade, porque o seu organismo físico, com o tempo, vai perdendo vitalidade. Assim como o corpo astral, assim como os outros corpos superiores também. Tudo morre. Tudo recicla no reino natural. Então como é que não se desintegra? O que é a realidade? O que é esse reino natural que eu te digo? Alguém sabe me explicar? Baseado nisso aqui? Einstein morreu não aceitando, mas ao mesmo tempo não explicando. Mais tarde nós vamos falar sobre a famosa teoria da unificação que ele tentou fazer, que ele fez, na verdade, que na época foi muito mal compreendido, as pessoas não aceitaram, e hoje a gente pode aproveitar esse conhecimento para o estudo espiritualista. A teoria da unificação que fica para o próximo encontro. Tá? Na verdade, é deixa eu ver aqui. Campo oscilante, né? A teoria do campo de Einstein. Tá? Mais tarde, no próximo encontro de física, nós vamos falar. Pergunto a vocês, o que é a realidade? Você se lembra, até eu coloquei aqui para não esquecer, você se lembra
a feiticeira Edine Eugênio, vai fazer assim, ó. Apareceu em outro lugar, instantaneamente. Isso é possível? Aquele filme, ou aquele seriado é besteira? Aquilo é ficção científica? Aquilo não é possível? Baseado nesse conhecimento aqui? Só que ela não se desmaterializa para materializar. Ela realiza um salto no espírito. O corpo é átomo. Mas na verdade não poderia acontecer na vida. Por que não? Se isso acontece direto. Está acontecendo agora com os átomos do teu corpo. Pega um calor do sol, tu está suando. O que acontece com os elétrons do teu organismo? Estão ganhando energia solar estão faltando. Tu soa pra caramba. Quando a pessoa é carbonizada, o que acontece com o corpo físico dela? Perde um corpo carbonizado, fica do tamanho do bonequinho. Perde um monte de coisa, mas principalmente que o átomo é a primeira coisa que perde. Antes de ser sistema, órgãos, tecidos, células, é átomo. Aquele filme que eu falei do alto, fica bem salto quântico. Tá? Então é aquela questão de balançar assim. Acontece, tá aqui, ó. Só que o que acontece? Por que isso não ocorre? Em primeiro lugar, o plano físico é um plano. O plano astral pode acontecer? Também não é bem assim. O plano causal mental superior? Talvez possa, não conheço. Isso é complicado. Búdico, átomo e pitão nem se falam. Mas esses planos, por que isso não acontece? Com frequência, tanto aqui como no plano astral. Talvez no plano astral aconteça. Mas aqui, por que não acontece? E poderia acontecer? Pode. Uma coisa chamada extraterrestre. Aí a coisa muito difícil. Tecnologia faz. É o que os caras estão tentando fazer com a máquina do tempo. Bom, vamos continuar aqui. Segunda pergunta. Bom, em primeiro lugar, vocês não me responderam a primeira, né? O que é a realidade? Alguém consegue me responder o que é a nossa realidade? Ora a partícula, ora a onda. E tem um salto quântico, uma velocidade infinita, tempo zero, instantâneo. Não sei o que está acontecendo. Tem que ter uma mente universal, tem que ter uma consciência cósmica administrando tudo isso aqui. Tem que ter uma consciência cósmica administrando tudo isso aqui. Por isso que nós, na verdade, nós somos átomos divinos. Nós somos células divinas, ou átomos divinos do Pai. Ou seja, nós estamos imersos no corpo do Pai. Ele, através de si mesmo, ele se modela e se organiza. Nós não estamos fora do Pai, nós estamos dentro dele. Tá? Segunda pergunta. Os ETs não viajam pelo espaço-tempo sem deslocamento? Olha a pergunta que eu fiz. Os ETs não viajam pelo espaço-tempo sem deslocamento, com as chamadas vimanas? Eles não viajam pelo espaço-tempo sem deslocamento? Porque muita gente ainda acha que esses caras, eles atravessam o universo deslocando-se, ou movimento. A nossa física aqui não fazer nunca. Por quê? Vamos chegar lá. Por exemplo aqui, ó. O que é o espaço-tempo? Eu desenhei aqui, tentei desenhar um cubo, tá? A física, eles procuram pegar o cubo, como geometria de exemplo, tá? Por quê? O cubo ele é tridimensional. Ele tem altura, tem largura e tem comprimento. Então, a nossa dimensão, todas as dimensões, elas são tridimensionais. Aqui não é uma três dimensões aqui? Não tem largura, não tem altura e comprimento? Nós estamos dentro de uma dimensão. Só um pouquinho, deixa eu já te dar a palavra. Só que tem uma outra dimensão que os físicos chamam de tempo. Então tem três dimensões e a movimentação lá dentro, tá? Digamos, o referencial de movimentação dentro dessa terceira dimensão, que é o
Quanto tempo eu levei para fazer isso? 1 segundo, 2 segundos. E agora? Uns 4, 5 segundos. Isso é tempo. Então, o nosso universo, o nosso reino natural, ele é composto de 4 dimensões. Por isso que eu falei, eu estou na primeira dimensão, estou na segunda dimensão, terceira. Para mim não está falando nada. Porque o plano astral tem 4 dimensões. Tudo tem 4, tudo é 4 dimensões. O que muda é a frequência é a vibração do átomo. Da matéria, do tijolo que compõe cada plano. Aí sim, isso mais tarde eu vou começar a falar. Aí vem os níveis ou subníveis de cada plano vibratório. Eu prefiro chamar de plano vibratório. Porque eu falar de dimensão, meu amigo, falar bem do que é uma dimensão, os caras dizem, quarta, quinta, sexta, sétima dimensão. O que tem então? Qual outra coisa que eu vou colocar aqui dentro? Altura, largura, comprimento e tempo. O que mais? Só se inventar. Se o cara me disser que é 7 dimensões, o cara vai dizer, cara, que sétima? Não, a sétima tá, mas tudo bem. Superior, plano superior a gente aceita. Mas dimensão, quando fala a palavra dimensão, sabe o que está falando? Eu questiono. Vai ter que explicar. Então o que tem além de altura, comprimento e largura? Mais o tempo lá dentro. Nosso universo é assim, ó. Claro que isso é só uma geometria para facilitar, né? É tudo tridimensional. E a quarta dimensão que é o tempo. Que é a oscilação, que é a movimentação. Ok? Muito bem. Entendemos então o que é quarta dimensão? Muito bem. Vou voltar a repetir. Os ETs não viajam pelo espaço-tempo sem deslocamento? Aqui vem um dado bem interessante. Você já ouviu falar em Stargate? Stargate significa portal estelar. Quando eu falo em portal estelar, significa que a palavra portal me lembra movimentação? Ou me lembra abertura, uma janela interdimensões? Ou quem sabe interespaço? Da mesma dimensão, eu saio de um espaço e vou para um outro espaço. Pode falar. O acesso entre as dimensões ele tem que ser sempre. Não é? Sim. Ele não pode ser feito. Da nossa dimensão aqui nós não podemos para a outra dimensão, porque nós estamos em um plano mais denso. Mas o acesso é de cima para baixo. Sim, sim. Tá? Então é que eu estou falando. Esse deslocamento das humanas, ele se dá porque elas estão num plano vibracional diferente do nosso. Que vem decrescendo. Sim. Então por isso que eu te falei, naqueles vídeos que você falou do deslocamento aqui, ele não poderia se dar. Porque a pessoa, o ser humano, ele teria que ascender a um plano dimensional que não seria dele. Acontece? Tá, e eu te pergunto assim, e os ETs que estão no plano físico? Como é que eles vêm até aqui? Eles têm a nossa... Mas o plano físico não pertence a nossa dimensão. Não, dimensão física. Te pergunto, como é que ele faz... Como é que ele ele faz esse deslocamento? Porque a vibração dessas dimensões é de maneira diferente. Dimensão física. Plano vibracional físico, aqui, matéria. Tá? Tem um ET lá em Andrômeda, galáxia mais próxima da nossa, 40 anos-luz. Como é que ele faz essa movimentação para cá? Como é que ele se desloca para cá? Viajando no tempo? Como? Não. Calma, deixa eu chegar lá. Tá bom. Tá pescando legal. Vamos lá. O portal estelar. Esse portal estelar representa o quê? Viagens interestelares acessando outros planos de nossa realidade sem deslocamento através do quê? Salto quântico. Os caras pegam os elétrons que compõem a sua nave, com tecnologia superior, realizam o quê? Um mapeamento onde eu quero estar lá no planeta Terra, sistema solar, galáxia Via Láctea, tem as coordenadas, tudo no universo, porque ela está na terceira dimensão. Ela está na dimensão física. Como é que o cara vai se deslocar de um ponto enorme, longe, para cá? Viajando no tempo? Ou não seria mais fácil, com tecnologia superior, ele realizar o...
Por que eu digo para vocês isso? Agora nós vamos estudar. O que é a velocidade da luz? Olha só que interessante. Olha como isso aqui tem fundamento. Ó. Que os caras não inventaram nada, eles simplesmente pegaram a própria propriedade do átomo. O átomo é assim. Eles só descobriram o átomo. Que com a nossa física, segundo Einstein, não existe velocidade superior a... É o que a gente vê na Guerra das Estrelas. Velocidade da luz, toda a força. Vamos fugir lá dos inimigos lá. Velocidade da luz. Aí você vê que ele viaja, né? Eu sabia, tu sabe depois quantas voltas isso volta? Não, esse dado é dentro do questionamento assim, ó, o ser humano, se pudesse aumentar essa velocidade, ele chegaria antes de sair. Então, por exemplo, mais ou menos assim. Já vou chegar lá. Imagina numa velocidade como a gente está aqui. Já vou chegar lá, É um dos exemplos que eu quero dar agora. Olha só. Velocidade da luz, quanto é que é? Ninguém pode viajar, não existe. Isso é uma barreira intransponível para a matéria. Não existe velocidade maior do que essa para a matéria. Por quê? Vamos explicar. Hã? Sim. Segundo Einstein, estou falando segundo Einstein. Claro. Por que Einstein ficou louco? Porque Niels Bohr derrubou o postulado dele. Tá? Mas vamos tentar entender o porquê que seria muito mais inteligente um ET navegar no espaço através de um salto quântico do que uma velocidade superior, velocidade da luz, que é a maior que existe no universo. Segundo Einstein não pode, não tem como. Por quê? Vamos tentar entender. Olha só que interessante. Tá? Aqui está a nossa galáxia. Está aqui o nosso sistema. A nossa galáxia tem um diâmetro de aproximadamente 100 mil anos-luz. Porque, em termos de astrofísica, não se pega a medida metro ou quilômetro. Porque a distância é muito grande de um local para o outro. Então, olha só. A nossa galáxia, vista de cima para baixo, como vocês estão vendo agora, ela tem um diâmetro de 100 mil anos-luz. Um ano-luz, preste atenção, um ano-luz, 9 trilhões 500 bilhões de... Um ano-luz. Então vocês têm que pegar isso aqui e multiplicar por... Vocês vão ter o diâmetro da nossa galáxia. Olha como a coisa começa a complicar. Olha só, faltou o número. Aí olha a nossa galáxia de perfil, tá? Ó, aqui no disco galáctico, digamos que a altura da nossa galáxia tem uma espessura média de 5.000, multiplica 5.000 por 9 trilhões e 500 bilhões de quilômetros. Aí você pega a região central dela, a altura dela, que aqui está a chamada nebulosa, né? Que é esse centro aqui. Estão acompanhando? Na região central, a espessura vai a 16.000, multiplica ano-luz por... todo mundo já ouviu falar em ano-luz, né? Mas eu tenho certeza que vocês não sabiam o que é um ano-luz. É quase 10 trilhões de quilômetros. Porque a medida no espaço é muito grande. Não dá. Imagina tu pegar isso aqui e multiplicar por metro. Tem que pegar isso aqui e multiplicar por 1000. Porque um quilômetro tem 1000 metros. Não dá para pegar o metro. Não dá para pegar nem um quilômetro. Porque eu falar em 9 trilhões e pouco, tá louco. Vamos falar em ano-luz, né? Sabe por que ano-luz? Porque é o tempo que a luz leva para percorrer em um ano, ou 365 dias. Ela leva 9 trilhões e 500 bilhões de quilômetros em um ano. Para um ano. Por isso que é um ano-luz. Que a medida é a maior velocidade que existe, segundo Einstein, é a bendita da velocidade da luz. Tá? Muito bem. Aí você pega o seguinte, pega o nosso Sol, dentro da nossa galáxia, e pega a estrela mais próxima. A estrela mais próxima, que se chama Alfa Centauro. Alfa Centauro. Tu pega uma estrela, que o nosso Sol você sabe que é uma estrela de quinta grandeza. Em relação ao Alfa Centauro, ela tem uma distância de aproximadamente de 4 anos-luz e meio, 4,5 anos-luz. Aí vocês fazem o seguinte, só um pouquinho. Então eu pego essa vimana aqui e digo, não, se ela está na mesma dimensão física, se é um ET com corpo físico,
tá? Ele está no plano vibratório físico, não está no astral, por exemplo, tá? Eu vou pegar essa velocidade da luz e vou meter um pau, então, né? Que é a velocidade maior que pode. É o que os filmes nos falam, né? Os caras navegam no espaço, a hora que precisam acelerar, eles calculam lá os seus instrumentos, vamos navegar na velocidade da luz. A velocidade da luz é isso aqui, ó. 1 segundo, 300 mil quilômetros. Pisca o olho. 300 mil quilômetros. Pisca de novo. 300 mil quilômetros. 300 mil quilômetros vai te embora. É a velocidade da luz. E Einstein postulou isso aqui, cara, e os caras testaram depois, muitos anos depois, no laboratório, e realmente a velocidade da luz é próxima, é 298, não sei lá. Tá? Aí tu pega uma vimana, olha o cálculo. Olha o cálculo, presta atenção. Uma vimana percorrendo o espaço-tempo na velocidade da chegaria à Terra, saindo daqui para cá, em 4 anos e... Pega a velocidade da luz numa distância de 4 anos-luz e meio, ele vai chegar em 4 anos e... Isso saindo de Alfa Centauro, que é dentro... Agora tu pega uma galáxia de Andrômeda, sei lá, 40 a 45 anos-luz. Quanto tempo viajando na velocidade da... Quanto tempo? Se é 45 anos-luz de Andrômeda, 40 ou 45, eu não quero falar bobagem, tá? Mas é aproximadamente. Que é a galáxia, aí esquece é uma outra galáxia. O ET vai pegar uma nave espacial de última geração, uma Enterprise, tá? Vou viajar direto, e outra, sem folga, é de 300 mil km por segundo. Quanto tempo ele vai chegar até a Terra? Se é 45 anos-luz de distância? 45 anos. Aí eu vou pegar uma outra galáxia, eu já vi um cara lá de não sei das quantas, que tem 100 mil anos-luz de distância. Vamos lá no planeta Terra ajudar, porque o planeta está mudando de vibração, vamos limpar. Se chegar aqui... Tá cheirando 100 mil anos-luz. Aí o cara, vamos lá, velocidade da luz, é a máxima. Ou, que é a física da Terra, né? Einstein. Os caras com certeza conhecem Einstein. Einstein é famoso no universo todo. 100 mil anos-luz, o cara sai de lá, velocidade da luz. Quanto tempo vai levar para eles chegarem ao sistema solar aqui? Não, 100 mil anos-luz. 100 mil anos. 100 mil? Vai chegar aqui e vai encontrar o quê? Nada. Já está destruída. Essa física, ela está de acordo com a tecnologia daquele cara lá? Então não seria muito mais fácil. Eles estão lá 100 mil anos-luz. Tudo é ciência. Vocês não se esqueçam do Arrumbandã. Não tem ciência no Arrumbandã? Se não tem ciência, não adianta ficar na sua filosofia, religião e arte. Tem que ter ciência. Aí entra o Arrumbandã. Um outro nível de conhecimento do Arrumbandã. Aí o cara pega, não, cadê o planeta Terra, tá? Tem que ter mapa, tem que saber onde é que vai, a galáxia que vai, o sistema solar que vai. Porque dentro da nossa galáxia, não sei se vocês sabem, hoje os cientistas contam mais de 200 bilhões de estrelas. Dentro dessa jossa aqui, galáxia. 200 bilhões de estrelas, o Sol é uma delas. Tem que mapear, né? Você acha que diz assim, ó, o cara enxerga, vocês enxergam daqui para lá, constelação, de lá para cá, sai fora da galáxia. Tu enxerga um monte de estrela, meu Deus, perdi a volta para casa, perdi a direção de casa, tô perdido, você perde. Os caras têm que saber por onde é que vão. Aquele quadrante lá, naquele quadrante fica a Via Láctea. Dentro da Via Láctea tem um outro quadrante que fica o Sistema Solar. Dentro do Sistema Solar é o terceiro planeta que gira em órbita, que é a Terra. É tudo mapeado, meu galo. Aí o que eles fazem? Velocidade da luz? O que eles fazem? Pegam todos os elétrons que compõem aquela máquina e... Que tempo? Que velocidade? Com essa nossa física aqui, não vamos chegar nunca. Mas com a física do átomo, que é natural e que hoje a gente já sabe, a gente só não tem tecnologia para fazer esse negócio, ele é muito mais inteligente e muito mais evolucionado. Por isso que no universo tu não viaja, tu salta. Porque é instantaneamente.
Tu atravessa o espaço como o elétron realiza aqui, ó, com tempo, velocidade dentro da mesma dimensão ou do plano vibratório de frequência do próprio. Porque o nosso átomo, ele é físico, tu enxerga porque ele está vibrando uma determinada frequência. No plano astral tu não enxerga porque ele está numa outra frequência. Entendeu? Aí no mental ele está numa outra, e isso fica para mais tarde. Aí eu vou falar dos níveis e subníveis, aí é outra história. Aí eu vou explicar melhor essa questão do salto, eu vou simplificar melhor isso aqui, mas hoje basta essa explicação aqui. Vocês entenderam como não é inteligente você viajar na velocidade da luz? Como que mostra nos nossos filmes da Enterprise, viajar como nada. O ET, pior, não anda. A tartaruga é mais rápida. Imagina, cara, pô, tô precisando dos caras lá que a tecnologia, o conhecimento, enfim, a espiritualidade esperou, mandou, meu. Vai lá pro planeta Terra, eu sei que tem 100 mil anos de luz de distância, vai lá que estamos precisando. Vamos lá, velocidade da luz. Chega aqui em 100 mil anos, acaba, não tá nem minha sétima geração mais. E aí, gente, eu explico para vocês. Pergunto de novo. Eu acho que ficou mais fácil responder, né? Ficou mais fácil. O que é? Ah, tudo bem. O que os nossos mestres orientais sempre nos ensinaram? 4, 5, 10 mil anos atrás. Esse é o mundo da ilusão. Nós vivemos no mundo da ilusão. E quando eles falaram o mundo da ilusão, não é o planeta Terra. Tudo que compõe a vibração física, a frequência física, é a frequência densa. Tá? Tudo mesmo. Na verdade, o reino natural, ele é novo. O reino virginal, ele é eterno. Esse é verdadeiro. Tudo é passagem. Pô, mas eu estou lá no plano átomo. Ilusão. Também é uma ilusão. E depois do átomo, tá? Se eu não me engano, não sei se é no tibetano, não é no tibetano, é no sânscrito, chama-se Brahmahandra, que é muito, muito, muito além do Nirvana. Paranirvana, Mahaparanirvana, isso tá. O resto. Na medida que. Por isso é que eu digo, tudo que a gente tem de planejamento de estudo aqui, isso tudo está abrindo portas para nós. O que é um portal? O portal é a nossa consciência, cara. À medida que a tua consciência avança, esse é o verdadeiro portal. Ah, mas sem tecnologia não faz, claro que não faz. Aí entra o que tu falou. Deixa o teu corpo físico e vai. Essa é uma maneira de saltar quanticamente. O desdobramento astral, perispírito, é um salto. Sim, mas é aí que eu estava confundindo, só que é uma viagem em outras dimensões frequenciais. Agora tu estava falando na mesma dimensão. Sim, não. Sim, porque no próximo eu vou falar interdimensão. Hoje é só na mesma dimensão. Na verdade, o falta é pedir. Dimensão é um termo que para mim não fala nada. Eu estou usando o que você sabe. Plano vibratório. Plano do átomo. Plano de vibração do átomo. Dimensão, vocês conseguem me explicar o que é uma sétima dimensão? Ah, uma dimensão superior, tudo bem, mas o que é tecnicamente, o que é uma sétima? Vocês não sabem explicar porque não existe. Então, falam-se muita bobagem por aí. Me desculpe os esotéricos, me desculpe os espiritualistas, eles estão falando coisa que não sabem. Tem que saber o que está falando, porque é muita responsabilidade de passar um conhecimento. Tem que saber o que está falando. Meu amigo, tudo no universo é 4 dimensões, cara. Quando você vai para o cinema e vê um filme em 3 dimensões, em 3D, o que você faz? Você põe aquele óculos, ou não, né? Hoje em dia parece que já não tem mais. Você enxerga o bichinho do teu lado ali, né? Todos aqueles personagens, né, do filme ou do desenho, você enxerga do teu lado. Por quê? Porque a ideia é que tem profundidade. Que você enxerga um cinema, você enxerga em 2, altura e largura, mas não tem comprimento. 3D é isso. Por isso que dá a impressão de que ele está do teu lado, que tem profundidade. Isso é 3D. E o tempo, né? O tempo é o próprio tempo do filme. É uma movimentação. Estou falando alguma bobagem? Então tá, vamos lá. Não sei se vai dar tempo.
Ah, não. Lá que eu quero ver a contração ali. Ó. Outro minuto. Eu não Não, acredito. explica Eu ia falar da velocidade da... outra coisa. Só uma coisa rapidinha aqui, ó. O Tai Chi, hoje eu vou querer eliminar o Tai Chi de novo. Não, hoje vou dar Tai Chi, não vou fazer meditação. Semana passada eu fiz o contrário. Velocidade da luz, ela é uma constante, 300 mil km por segundo. Tá? Uma outra explicação só para ficar mais claro aqui. Lambda, ou lambda, não, acho que é lambda, significa o comprimento da onda. E a frequência é a quantidade de ondas por... Então você tem aqui lambda, que é o comprimento, que é a altura dela, pela função de frequência. Só para esclarecer. Por que a gente enxerga as cores do espectro? Por causa disso aqui, ó. Você diz, só um pouquinho. A velocidade da luz é a mesma. A cor vermelha, que velocidade ela anda? A cor vermelha, que velocidade ela anda? Eu vou dar uma paulada na cabeça de vocês. Qual é a velocidade da cor vermelha? Da cor laranja? É mesmo. Hã? Não. Vai mudar a frequência. Velocidade da cor laranja. 300? 300 o quê? 200 mil? O quê? Da amarela. Mesmo? 300 mil? Que a velocidade é constante da cor. Da ultravioleta. Mesmo? 300 mil? A velocidade da luz é constante. Exatamente. Por quê? Se eu te explicar, você não vai saber. Não olha pra cá. Você não vai saber. É uma pergunta fácil. Por causa da frequência da Então, luz. só estou te chegando agora por causa da frequência do deslocamento Exato. absorve a energia. Por causa dos meus elétrons? Não, por causa dos fótons que estão refletidos em mim. Que o elétron, ele vibra. E absorve e mantém. Mas ele não irra. Tu vê porque tu vê fótons. A tua retina, ela é sensível aos fótons, ósmons, fónons, áfenons. Outra história. Como é que você consegue gravar tudo isso? Fica quieto. Ah, não. Vamos lá. Eu quero saber. Comprimento de ondas e a frequência. Ou seja, a cor vermelha, segundo a ciência, ela tem 4,3 vezes 10 na potência. Significa o quê? Que a cor vermelha, a gente enxerga o vermelho, sim, porque é um número, é 430 trilhões de ondas por segundo. Essa é a frequência da cor vermelha. A frequência do violeta, que é o último no espectro visível, é de 7,5 vezes 10 elevado a 14, ou seja, 750 trilhões de ondas por... Aí está a diferença. Tá? Isso é só para ilustrar. E quando eu falo em luz, que velocidade é a cor vermelha? 300 mil. É a violeta. 300 mil. Então como é que ela muda de cor? Em primeiro lugar, por causa do salto. E tem a sua... vê que loucura, né? 430 trilhões de ondas por segundo formam a luz vermelha. E o violeta, que é o último, é de 750 trilhões. Por isso que ele bota 10 elevado a 14, porque é o 5 mais 14, zero. Se a gente pudesse descobrir que era, né? É física. Tem que ter física. Vocês não concordam? Gente, isso aqui é um bandão. Vocês me desculpem, eu não estou fazendo nada além de mostrar para vocês algo que já é conhecido há muito tempo. Isso aqui não é na época do tronco tupi. Vamos associar, vamos fazer uma convergência com o banco, isso já era conhecido já. Que vocês acham que eles não sabiam, não entendiam de cromoterapia. Tem cromoterapeuta que não sabe nem isso aqui, ó, diferente do corpo. E o cara faz cromoterapia. Tem que saber. Mas não importa. Claro que importa. Claro que importa. Tudo importa. Não preciso me aprofundar porque eu não sou físico. Mas isso aliado à espiritualidade, isso é muito importante. Isso aqui é só para ilustrar, né? Para vocês verem a diferença de uma cor para outra. Que ninguém me perguntou, né? Eu achei que ninguém fosse me perguntar mesmo. Aí eu coloquei lá embaixo, lá para não me esquecer. Tá? Agora vamos tentar. Ó, já estourei o tempo. Posso continuar? É a parte importante.
Agora vamos ver uma outra coisa interessante aqui. Contração e dilatação do tempo entre dois referenciais medidas. Eu não vou explicar a vocês a história dessa fórmula e nem o que ela representa. Vocês não se preocupem em entender essa fórmula. Por favor, porque não é o nosso objetivo entender. Tá? Tem essa fórmula aqui, que é ΔT igual a ΔT' dividido por raiz quadrada de 1 menos μ ao quadrado dividido por c ao quadrado. Ou L igual a 1, parênteses, o quê? Raiz quadrada de 1 menos μ ao quadrado dividido por c ao quadrado. Isso aqui é uma fórmula de Einstein. Olha só que loucura. Isso aqui está ligado à questão do... Porque segundo Albert Einstein, olha só uma outra questão. Segundo Albert Einstein, o tempo numa movimentação, numa aceleração, num deslocamento em relação a um referencial para o outro, o tempo em relação ao espaço, ele sofre alteração. Ele não é absoluto. Vamos entender. Um outro pepino, por que esses caras, por que o ET não viaja, não se desloca pelo espaço? Por que ele salta? Essa é uma outra prova para você. Tá? Aí vem um cara lá chamado Lorentz e fez o seguinte paradoxo. Paradoxo dos gêmeos. Olha só o exemplo interessante. Tu pega dois irmãos, cada um com 20 anos, são gêmeos, né? Okay? Tu bota um na superfície da Terra, tá? Tu pega o relógio dele, tá? Bota lá 6 horas da tarde, no dia tal, do mês tal, da semana tal, tá? E pega um outro irmão gêmeo e bota dentro de um foguete. Ajusta o tempo dele também para mais ou menos o quê? Uma variação de tempo igual a 1 ano. Ou seja, ele vai para o espaço e 1 ano ele... E mesma coisa esse cara. Ambos 6 horas da tarde, do dia tal, tudo sincronia. Olha o que essa fórmula de Einstein faz. É um outro pepino, olha só. Aí tu pega esse cara aqui e diz, ó, tu vai viajar pelo espaço durante 1 ano numa velocidade muito alta. Velocidade é o μ, é o μ dessa fórmula aqui, tá? O μ é igual a 0,8, c é a velocidade da... Ou seja, 0,8 significa que esse cara vai viajar nesse foguete aproximadamente 80% da velocidade da... Sei lá, 80% tem que fazer o cálculo, de repente dá 240 mil durante... Quando ele voltar, o que acontece com esse cara aqui? Qual é o ΔT desse cara? Tem que voltar. Qual é o tempo desse cara aqui na Terra? O tempo sofre alteração na medida que o deslocamento for próximo à velocidade da... em relação a dois referenciais. Quais são os referenciais que eu usei? Os dois irmãos. Se esse cara vai e volta em 1 ano, esse cara aqui já não existe mais. Aproximadamente se passou muito. Aí explica. Acabei de anotar aqui. O filme Planeta dos Macacos reporta o quê? O filme Planeta dos Macacos foi baseado nessa fórmula de Einstein. O cara foi, aquele Charlton Heston, eu estou falando da primeira versão, a mais legal. Baita de um ator, né? Foi pro espaço, quando voltou, eu tô nessa, não tô na Terra. Um monte de macaco aí, e apanha, sofre, perseguição. No final, o que ele vê? Quem é que viu o filme? O que ele encontra? Enterrada no holocausto nuclear. Ele volta pro mesmo plano Terra muito tempo depois. Só que ele teve 30 anos no espaço. A nave voltou, para a nave era 30 anos, contabilizou, fez lá a direção dela, voltou para ainda tá 30 anos, a nave é 30 anos, só que chegou lá, 100 mil anos tinha se passado. Porque o tempo ele sofre uma alteração na medida que a velocidade for próxima a... Aí tu me diz o seguinte, desculpa, velho, só para não perder o raciocínio, não perde a tua pergunta. Aí sai um ET lá de Andrômeda, 40 anos-luz, vem numa velocidade da luz, ou próxima da luz, chega aqui, quanto tempo? 40 anos. 40 anos.
E quando ele retorna, se ele veio na velocidade da luz, quando ele retorna para o planeta de origem, o que ele vai encontrar lá? Para quem que ele vai dizer, ó chefe, ó, minha missão foi bem feita, o que ele vai encontrar lá? O tatarabu daquele chefe. Porque o tempo ele sofre. Por isso que acaba a questão. Einstein, ele definiu nessa fórmula aqui, e depois isso aqui, cara, você diz, isso aqui é lorota. Isso aqui foi feito no laboratório mesmo. Isso aqui foi feito no laboratório, cara. Essa equação de tempo e espaço de Einstein, isso é uma equação de tempo e espaço. Isso chama-se equação, contração e dilatação do tempo. É verdadeiro. Pode falar o nome. Não, os espíritos que desencarnam, né, que vão contar. Aí eles às vezes ficam lá sofrendo com pessoas que já encarnaram, né? Mas tu tá achando que teu filho que morreu, mas teu filho já, né? O tempo é diferente lá. Aí é interdimensões. 20 anos que meu avô morreu, pra eles faz uma semana. No próximo... Eles ainda estão sofrendo todos os encarnos. Como é que pode? O negócio já morreu há 30 anos e vindo mediúnico numa condição ainda de recém-desencarnado. O tempo para ele é diferente, por causa dessa contração de dilatação. Por causa da né? equação de Einstein. Isso espiritualista não sabe isso aqui. Porque Einstein, meu, 1900 de porrada atrás, ele não tá. Né? Isso aqui é a explicação. Só tem que fazer os cálculos. Tá? Olha só. Outra coisa. Aí tu pega, olha, outra explicação. Isso tudo para vocês verem que é impossível esses caras viajarem. Por isso que eu digo, vou voltar à segunda pergunta. Agora vocês já conseguem responder. O ET não viaja pelo espaço-tempo sem deslocamento? Ele não viaja pelo espaço-tempo sem deslocamento? Ele não... Claro que não. Claro que não. Ele viaja por... É uma única explicação. Porque quando ele voltar para a terra dele, não vai encontrar ninguém lá. Porque isso aqui é universal, cara. Porque tem a correspondência de Hermes. O que é em cima é em... Eu vou discutir com Hermes? Eu não. Por mim tá certo. Sou louco. Vocês estão entendendo o nível de estudo que vocês estão fazendo? Estão entendendo o nível de estudo até onde nós vamos? A gente tem que saber o porquê do porquê. Eu sempre disse para vocês. A gente tem que saber o que a gente fala. Para poder realmente abrir verdadeiros portais interdimensionais ou dimensionais, se é que eu posso usar esse termo, para esses caras poderem se manifestar. Então o melhor portal é aquele que é dentro de ti mesmo. É o teu espírito. O portal não é o corpo. É o teu espírito. O teu espírito não vibra nessa frequência aqui. O teu espírito ele vai onde ele assopra onde quer. Quando os espíritos disseram a Kardec, a resposta vai muito mais além do que a nossa compreensão. Não é onde ele quer apenas plano físico, planeta Terra. Ele só pode ir onde ele quiser no universo todo. Porque o espírito, não falta ar para o espírito. O espírito não respira. Porque o espírito, a frequência do espírito é diferente do átomo. O oxigênio não é átomo. E precisa respirar o corpo. O corpo precisa. O corpo biológico, independente se é astral, mental, ele precisa de elementos químicos. Ele precisa do átomo. Porque ele é feito de... O espírito não. Vê que aí a coisa começa a mudar. Ele tá louco. De uma certa forma vocês têm razão. Tá louco. Vai ter um pouquinho de razão. Olha o segundo exemplo. Presta atenção. Aí tá os dois irmãos aqui de novo. Aí tu pega esse foguete aqui viajando. Agora não sai para fora. Ele está na superfície do planeta. L, vamos pegar essa segunda equação aqui. L significa, é uma medida de comprimento. Eu peguei 1 metro. Claro que não é 1 metro. Eu peguei só para facilitar o cálculo. Olha só. Vamos ver essa fórmula aqui na íntegra agora. Tá? No exemplo. L é 1 metro. Então L é igual a 1. Vamos pegar a fórmula. Que é 1. Tá? Essa aqui é 1. Entre parênteses, raiz quadrada de 1 menos o quê? Aliás, perdão, não fique que eu me esqueci. Aqui tá. Ele tem um comprimento de 1 metro e está numa velocidade de 0,8 c. Tá? Então vamos pegar L igual a 1, que é 1 metro, né? Abre parênteses, raiz quadrada de quanto? Menos mi ao quadrado. O que é o mi? Ele está na mesma velocidade. Imagina que ele está na mesma velocidade. Ele está a 80% da velocidade da luz.
0,8c, que é a velocidade da luz ao quadrado, dividido por c ao quadrado, ou velocidade da luz ao... Essa fórmula aqui de Einstein indica o quê? Que se esse cara aqui estiver vendo esse foguete que tem um comprimento de, numa velocidade de 240 mil km por segundo, significa que esse foguete, o L desse foguete foi para 0, ou seja, o foguete encolheu 40, porque a velocidade dele está próxima da pepino. Agora, se esse foguete aqui, ó, tiver numa velocidade da ou igual a 1c. 1c é a velocidade da luz. O que acontece com esse cara aqui, com esse referencial em relação ao foguete? O L fica, ou seja, o foguete desaparece. Se o cara estiver viajando na velocidade da luz, eu não vejo o foguete. Fótons não conseguem refletir. E ele está na mesma velocidade. Agora eu pergunto: e se a velocidade desse foguete for superior à velocidade da luz? De acordo com essa equação, o L fica em quanto? Ele fica negativo. O tempo anda para... Por isso que a velocidade da luz é uma barreira intransponível para a matéria. Atravessar a velocidade do som, qualquer jato consegue. Por isso que dá aquele estouro. Velocidade da luz, a velocidade do som parece que é 10 mil, né? Não quero falar bobagem. É uma cacetada. Da luz, atravessar a velocidade da luz, tu anda para trás. É o que os caras querem fazer com esses filmes da Máquina do Tempo. Só que os caras têm todo um ajuste lá, programa, que era para época tal. E aquela aceleração que faz a velocidade da luz, ultrapassa a velocidade da luz. Sei lá, 400 mil km por segundo. Cara, é uma coisa inimaginável, entende? É só teoria. E quer talvez um dia os caras vão construir uma máquina. Talvez um dia os caras... Mas veja bem, como é que eu vou construir uma máquina que vá contra a própria matéria, o próprio átomo? Você está entendendo? Se tudo é átomo, como é que eu vou construir algo que vá numa velocidade superior ao próprio fóton? Mas que o fóton aqui, ó, a velocidade do fóton, veja bem, não é quando o elétron salta de uma órbita para outra. A velocidade do fóton é medida na energia eletromagnética, na cor. Aqui ele não tem velocidade, aqui é instantâneo. E aí, me explica. Aí sabe qual é o teste que fizeram em relação a essa fórmula de Einstein? Muito fácil. Pegaram dois caras, deixaram um quietinho aqui. Pegaram na época, era um supersônico X15, R15, eu não sei, na época. E pegaram o cara e o cara deu maior pau em volta da Terra. Mas não chegou à velocidade da luz, claro que não, mas pegaram o relógio sincronizado. Mas o cara deu não sei que ano foi isso, fizeram essa experiência. Um supersônico, um jato. Quando o cara chegou, o que aconteceu? Os dois relógios, segundo a equação de Einstein, o que viajou, o relógio ele andou mais devagar. E o que ficou na Terra adiantou meia hora. Não é volta, anda mais devagar. Por isso que Einstein disse, Galileu, pela teoria de Galilei, o espaço e o tempo eram ou seja, tu saía no espaço, viajava, daqui um ano tu voltava, a Terra estava em pela teoria. Por Einstein, ele acabou com essa história espaço e tempo. Para ele, espaço, tempo.
É uma coisa só. Porque senão o tempo ele sofre alteração de acordo com a velocidade que tu... E a coisa fica mais complexa quando Einstein desenvolve a teoria geral da relatividade, que ele coloca nesses cálculos aí a gravidade. Que a gravidade do planeta também interfere. Então, quanto mais denso o planeta, quanto maior a gravidade do planeta, menos rápido ele anda. Ele se movimenta, de acordo com essa equação. E na teoria geral da relatividade de Einstein, ele coloca a gravidade. Ou seja, gente, física quântica, salto quântico e movimento descontínuo. Isso tem que estudar em casa. Se vocês tiverem dificuldade, não se preocupe. Nós vamos encerrar esse ciclo e depois nós vamos voltar de novo. Mas para vocês, hoje vocês entenderam um pouco de como esses seres viajam. Com a nossa física, eu não consegui nunca se deslocar no universo. Mas com a física da própria física, conhecendo o modelo atômico, né, e criando instrumentos, tecnologia para isso, eu não vejo dificuldade nenhuma. E não sei se você sabe, por exemplo, a nossa galáxia, ela tem o mesmo tempo de vivência do que o nosso universo, aproximadamente 13 ou 14 bilhões de anos. Tá? Olha só. Aqui estão todas as constelações, todas as estrelas perto do núcleo, tem que tempo? 13 ou 14. O nosso Sol, quantos anos ele tem? Nós estamos simplesmente 10 bilhões de anos atrasados em relação a todas as estrelas próximas ao núcleo da nossa própria galáxia. É possível que 10 bilhões de anos os caras não tenham descoberto uma tecnologia, isso dentro da nossa galáxia. Imagina em outras galáxias. Não aceita, né? Não, não aceita, eu não assimilei, eu não consegui. Tá, gente? Mas eu tenho certeza que isso vai mudar a vida de vocês. Tá? Isso vai mudar a vida de vocês. Vocês vão compreender que, claro, aqui por diante a coisa começa a ficar legal. Eu vou falar bastante disso aqui. Ó. E no próximo encontro de física quântica, que é o mês que vem, tá? Nós vamos falar sobre salto quântico da consciência e campo oscilatório. Nós vamos associar todo esse conhecimento do salto quântico da matéria à consciência. Será que a consciência não realiza esse mesmo salto aqui? Que consciência é essa? É o espírito. Nós vamos fazer essa associação. Aqui a coisa começa a ficar legal, começa a ficar bem a preço. Como é que a gente dá esse salto? Como é que a consciência ela pode, juntamente com o átomo, já que a nossa consciência, o nosso espírito, ele não está junto com o átomo? O meu espírito não está junto com esse corpo agora? Só que o meu espírito você não vê. Essa personalidade não está aqui agora? Eu estou falando com vocês, eu existo. Esse corpo não existe. Esse corpo aqui, uma hora ele morre. Mas eu existo. Só que eu não sou esse corpo, por isso que eu não morro quando ele morre. Então como é que fica essa questão? É muito, muito interessante. Agora a coisa começa a pegar peso, tá bom? Luz da mente, paz do coração. Pessoal, vou pedir para vocês botarem as cadeiras lá fora. E vamos fazer uns